Está começando mais um programa Arte de Viver. Em breve, a apresentadora Mônica de Lima Azevedo, após as suas férias, estará aqui de novo com vocês. Por enquanto, eu estarei apresentando o programa e hoje a nossa entrevista é muito interessante. Você já escutou falar da pomada do vovô Pedro? Muitas pessoas já escutaram falar, já utilizaram e muitas outras ainda não. Eu achei um tema bastante intrigante e trouxe para nos falar sobre o tema João Elias, que é um médium. Tudo bem, João Elias? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. É um médium, presidente do Lar Espírita Cristão Elizabeth. Cristão não é isso? Elizabeth. João, conte para nós como apareceu a pomada vovô Pedro. A pomada vovô Pedro, a presença dela manifestou-se no Centro Espírita Campos Vergal, na colônia de Rancenianos Santa Isabel, na Grande Belo Horizonte, em Betim. Certo. E João Nunes Maia, o responsável pela fórmula da pomada, o médium que recebeu esta fórmula, foi aquela colônia lançar o livro Além do Ódio. E o dirigente do centro, Pipoca, também portador da hanseníase, ele estava muito feliz, porque foi a primeira vez que alguém foi lançar livros dentro de uma colônia de rancenianos. E ele, muito feliz com o grupo de rancenianos, começou a ficar preocupado em função de ter levado 105 livros e o centro haviam mais de 400 doentes. Era muito pouco livro para muita gente receber Exatamente. esse livro, né? E era um livro espírita. Era um livro espírita, era um romance chamado Além do Ódio, cujo espírito de Niquinha pediu a João Nunes Maia que fosse ali lançar o livro, porque ela também era uma das personagens deste romance. E Senhorzinho Cardoso foi quem trouxe o romance através das mãos de Tio Nunes, carinhosamente chamado por nós Tio Nunes. E assim foi, mas Pipoca, o presidente daquela instituição, disse a Nunes, percebendo o seu constrangimento, a sua preocupação em função da quantidade de livros e o número de pessoas, falou, Nunes, não se preocupe, nós vamos fazer com que tudo dê certo, porque vamos sugerir a você que dê um livro para cada família. Nossa. E exatamente na 105ª família, o livro foi doado e aí acabaram-se os livros. E Tio Nunes ficou muito feliz com isso, estava exultante de alegria porque conseguiu, né, passar o livro, satisfazer o pedido de Niquinha, o espírito que havia solicitado a ele esse favor. Ele estava naquela euforia, cumprimentando os amigos, quando de repente o salão já estava vazio, não haviam mais encarnados, e começou a adentrar o salão do Centro Espírita Campos Vergal, escravos, espíritos de escravos, vestidos a caráter. Entrou o espírito de Niquinha, entrou o espírito de Miramês, que na época era o protetor, o mentor espiritual de João Nunes Maia, o espírito protetor dele, e entrou Senhorzinho Cardoso, e entrou também o espírito de Mesmer, o descobridor do magnetismo, médico, teólogo, Sim. filósofo, Sim. Estudou muita filosofia, enfim. Ele disse, eu vim para cumprir uma obrigação que eu tenho para com o Pai, o Criador, para com Jesus, o nosso Mestre, e eu preciso cumprir e preciso que você tome de papel e lápis que eu vou ditar a fórmula de uma pomada. Essa pomada é para minimizar o sofrimento de pessoas como Pipoca e os demais que aqui estão. Então, essa pomada ela foi ditada por um espírito. Foi o espírito de Mesmer. Mesmer. E ele ditou a pomada e João Nunes Maia ficou muito sensibilizado, muito emocionado e perguntou o nome. Qual o seu nome? E ele disse, Vovô Pedro.
Pois é, o nome Vovô Pedro, né? Chama muita atenção. Quem foi Vovô Pedro e por que do nome Vovô Pedro, né? Certamente Mesmer teve uma reencarnação, porque ele também está nesse romance, ele é uma das personagens deste romance. E ele certamente deve ter tido uma encarnação como escravo. E ele disse, as coisas simples têm que ter os nomes simples. Sim. Por isso o nome Vovô Pedro. E ficou. E aí tio Nunes ficou muito feliz, muito emocionado, despediu-se. E em 1973 ele fez a primeira quantidade de pomada. Foi em 73, então? Em 73. Na casa dele, numa panela de pressão, já bem usada, fez 2,5 kg. E hoje vocês vão poder assistir, ver as fotos, né? Que não é mais numa panela de pressão, né? Com hoje certeza. existe toda uma estrutura e inúmeras pessoas trabalhando a favor, né, desse compromisso até espiritual e o compromisso mesmo com a pomada também, né? Exatamente. É um comprometimento muito sério, muito dinâmico, onde nós temos a conscientização de que a pomada não nos pertence, nós não temos mérito nenhum, o mérito todo vem de Deus, que é o Criador, sim, vem de Jesus, vem dos bons espíritos. Inclusive Mesmer, na época de Jesus, ele foi curado pelo Cristo. Sim, e você vai falar sobre isso no próximo bloco, como também no próximo bloco, né, nós vamos mostrar não só as fotos, mas também para que serve a pomada Vovô Pedro, né? Mas antes, Sr. João Elias, você estava falando para a gente sobre o tema do Mesmer, né? Sim. Como chegou essa pomada, e você falou que tinha uma gratidão a Jesus Cristo. Tinha, então. Né? Explica essa história. Aconteceu que Maria, estando com Jesus, criança, no colo, Mesmer, na época, já apresentava um sintoma da doença. E ele ficou encantado quando encontrou-se com Maria e a criança e pediu para pegar no colo aquela criança e ela o entregou. Sim. E a criança com a mãozinha... Jesus Cristo, no caso, Cristo. Né? Com a mãozinha. Quando ele pegou a criança com a mãozinha, entrou pela túnica dele e colocou a mão bem em cima da ferida, que ardia muito, que incomodava bastante. E ele, quando sentiu aquela mãozinha em cima da ferida, ele se preocupou. Entregou imediatamente a criança para a mãe e saiu rápido. Mas no percurso que ele foi andando, ele começou a sentir um refrigério, uma sensação de leveza, de paz, uma sensação diferente. E quando ele deu por si, ele estava curado. Depois, com o passar das reencarnações, conhecendo bem o mestre, né, esse trabalho todo, ele concluiu que ele deveria fazer algo para agradecer. E pediu, se pudesse, se fosse dado a ele essa condição, que ele gostaria sim de descobrir uma medicação para minimizar o sofrimento dos rancenianos. E assim foi feito, aí a fórmula chegou. Então a pomada ela serve para quais? Para muitas doenças. Ela não é milagrosa, mas ela é uma doença, é uma medicação que tem assim um poder terapêutico muito grande. Entendi. Entende? A pessoa sempre a usa com uma fé raciocinada, porque é muito importante na cura de qualquer criatura a mente estar sã. E para que a mente esteja sã, a criatura vai ter que estar vivenciando aquilo que este grande amigo Jesus trouxe. Essa pomada, esse potinho da pomada, né, como que é pago? A pessoa compra essa pomada? Não compra. O preço que Mesmer, na época, passou ao tio Nunes é Deus lhe pague. Lindo. Nós vamos agora mostrar algumas fotos, vamos passar algumas fotos para vocês, verem como funciona o trabalho da pomada, o preparo, toda a preparação da pomada. Aí é o centro. Aí é o Lar Espírita Cristã Elizabeth, na cidade Guarujá, de né? Guarujá. Isso. Aí é o Lar Espírita onde vocês trabalham semanalmente. Semanalmente, diariamente nós trabalhamos. Tá. Isto. Aí é uma irmã nossa preparando o ambiente para recebermos os nossos amigos, colaboradores, que vêm de todas as regiões do Brasil, de muitas cidades e capitais, de todo o Brasil. Aí são nossos amigos estudando, planejando como atender, como fazer,
tudo mais. Aí são o pessoal, nós temos vários... Aí a lavagem dos potes, as é isso? asepsias Porque dos potes. essa pomada, ela é colocada num pote, nesses potinhos que são... De filmes. De filmes, né? Exatamente. Que eram filmes. E hoje vocês têm facilidade ainda de encontrar... Não temos tanto mais com o advento da máquina, exatamente. Né? Da máquina que mudou Está muito. diminuindo muito, inclusive já tem postos no interior que estão comprando os potes. E como é que as pessoas podem fazer para ajudar? Porque é feita uma asepsia, uma limpeza, não é? É toda um uma trabalho de limpeza higienização. assim. Nós fazemos 4 vezes as asepsias, limpamos tampa por tampa, passando escova de dente, fervemos as águas, fervemos o... Quantas pessoas em média trabalham nesse preparo? Nas asepsias, 110, 120. E no dia da manipulação da pomada, essa vez nós tivemos 200 e poucas pessoas, 222. No dia que vai fazer? Que a pomada foi manipulada. Quantos potes foram feitos? Nós fizemos 46 mil, quase 47 mil potes. Essa é a imagem das caixas? Essa é só a imagem das caixas, nós estamos fechando as caixas para colocarmos os potinhos. O pessoal aí está fechando. Vocês produziram 46 mil pomadas? 46. E onde que elas são distribuídas? Como que a pessoa pode ter acesso a essas pomadas? Olha, elas poderão ter acesso ligando para nós, não é? Certo. No telefone 3351-5477. Nós vamos colocar depois na tela. Essa parte aí dessa foto é a preparação? Essa foto é as nossas embalagens, que o veículo da pomada é a vaselina com a lanolina. Pois é, existe uma fórmula que foi ditada. Essa fórmula é divulgada, não é divulgada? Essa fórmula está em poder da Associação Espírita Maria Nunes, em Belo Horizonte, da SEMAN. E ela tem o farmacêutico responsável e tudo. E a fórmula leva o extrato de Egito, que são nomes, né? Egito, França, pau-brasil, enfim. E essa parte é a vaselina, está sendo colocada a vaselina nos panelões. São 170 quilos de vaselina. 170 quilos? É, cada pote. Fala uma coisa, elas são produzidas aqui no Guarujá, mas elas também são feitas em outros estados? São feitas em outras regiões, outras cidades, estados. Todos na mesma época? Não. Não? Não, começa em janeiro. Em janeiro nós fazemos ela na cidade de Araguari, em Minas Gerais. E começa, depois vem para Limeira e vai indo. Nós temos em Fortaleza, temos em João Pessoa, temos em Recife, temos em Manaus. Entendi. Temos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, temos em Campos, estado do Rio, temos em Cascavel, no Paraná. Nossa. E por aí vai. Nós temos muitos outros lugares, são na realidade 23 postos, temos em Belo Horizonte. São 23 postos que fabricam, são mais de 1.400.000 potes por ano. Ok. A gente já volta já. Vamos para o intervalo, a gente já retorna. O tema de hoje é pomada do Vovô Pedro. Mas antes, vamos para a agenda da Escola Santista de Astrologia. A escola oferece, no dia 2 de outubro, um curso que vai se iniciar de previsões astrológicas sobre ciclos planetários e trânsitos. No dia 4 de outubro, o workshop de grafologia com José Bosco. Já no dia 10 de outubro, a excursão para o fenômeno do algodão. E as inscrições já estão abertas para o curso Aprendendo a Utilizar o Programa Pegasus. A Escola Santista de Astrologia fica na rua Goitacazes, número 8, no Gonzaga. O telefone é 3284-9714 ou acesse o site www.escolasantistadeastrologia.com.br. Senhor Elias, João Elias, eu tenho aqui um livro da biografia do João Nunes Maia, não é? Quem foi que recebeu as instruções da pomada do Vovô Pedro. Eu sei que quando eu estava vendo esse livro, tem uma equipe de apoio, uma equipe espiritual de apoio. Sustentação. Sim. E essa equipe engloba personalidades, né? Tipo Gandhi, Francisco de Assis, Bezerra de Menezes e vários outros que dão apoio espiritual. Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier. Inclusive ele está até proporcionando no mundo espiritual o uso da pomada Vovô Pedro, como nos relata no livro Reencarnação do Mundo Espiritual. Esse é o livro do Carlos Bacelli? Do Carlos Bacelli, pelo espírito Dr. Inácio Ferreira,
numa visita que Chico fez ao Hospital dos Médiuns, juntamente com outros amigos que estiveram na Terra, ajudando a divulgar a doutrina espírita, o espiritismo, Chico reuniu-se lá e visitou, nas vésperas de Natal, no mundo espiritual, nas regiões de maior sofrimento, aqueles espíritos presos ainda a muitas dores e sofrimentos. Inclusive recomendando a pomada Vovô Pedro. Tudo tem uma história também da pomada. Tem uma história. Tem uma história que você nos contar da pomada. Pois é, Chico Xavier, certa vez, um amigo nosso, sabendo através de um amigo dele, que a esposa deste amigo estava muito doente, apresentando uma dor de cabeça muito intensa, que não passava, e ele recomendou a pomadinha. Olha, pega a pomada Vovô Pedro, recomenda à sua esposa que passe na testa, no pescoço, nas narinas, quem sabe ela melhora. E ele levou e disse à esposa dele, olha, trouxe uma pomada, Vovô Pedro, você a usa assim, assim. E daí, encontrando novamente esse amigo nosso perguntou a ele, e aí, sua esposa como está? Melhorou? Sarou. Só que tem uma coisa, ela não usou a pomada. Não usou a pomada? Não usou a pomada. E ele, intrigado, foi ao Chico e falou, Chico, aconteceu esse fato. E Chico falou, olha, Dr. Bezerra, o espírito do Dr. Bezerra está aqui ao meu lado, está dizendo que naquela casa desencarnou o pai daquela senhora com dor de cabeça, que hoje está com a dor de cabeça porque ele desencarnou de um aneurisma cerebral. E como ele não tinha para onde ir, desconhecendo a vida espiritual, a continuidade da vida após a morte do corpo, ele permaneceu no lar. Nossa. Porque ama muito a filha e apegou-se demais a ela, mais ainda, e começou a transmitir a ela os sintomas que o haviam levado ao desencarne. E com a chegada da pomada, como ela é uma pomada puramente magnetizada pelo amor das pessoas que participam, pela responsabilidade, seriedade, por todo esse comprometimento, ao ela adentrar a casa, a pomada, ele desmaiou com o influxo do magnetismo dela. Entendi. O Chico contando esse fato, narrando este fato, e o nosso amigo ainda brincou e disse, Chico, o espírito desmaia. Ele disse, desmaia sim, meu filho, é outra dimensão, mas também é uma matéria. Nós temos que respeitar. E tem muito o que aprender também. Se Deus criou este mundo, por que não outros? Não temos muito tempo, eu queria mostrar as fotos do Lar Espírita Cristão Elizabeth, que vocês desenvolvem um trabalho. Aí é uma amiga nossa enchendo os potinhos com funil de tipo... Plástico. Plástico. Aquelas pessoas que confeitam bolos nas confeitarias, não é? É um trabalho puramente manual. Essas são as pessoas que estão trabalhando no dia, né? São as pessoas trabalhando. Que horas vocês começam e que horas vocês terminam? Nós começamos às 7 horas da manhã, e aí terminamos lá pelas 11 horas, 11h30, porque o grupo de companheiros nossos são 11 muitos. 11 horas, 11h30 da noite, né? Não, da manhã. Da manhã? Da manhã. Opa! O pessoal tem muita prática. Essas são as pomadas, né? São as pomadas. Já estão vazadas. Isso, já estão vazadas. Então, quem estiver assistindo a entrevista e puder auxiliar também nos potinhos de filmes, né? Contate o Lar Espírita, que nós vamos colocar já a legenda com os telefones. E durante todo o tempo o pessoal canta muito. O pessoal se confraterniza bastante. Um clima de harmonia. É um clima festivo, extremamente Me fala uma coisa, festivo. quais são os trabalhos que o Lar Espírita executa diariamente? O Lar Espírita executa o trabalho da distribuição do chá com pão e margarina. Diariamente? Todas as manhãs, às 8 horas, mas antes nós fazemos prece, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a leitura do Livro dos Espíritos e a explanação e a prece de gratidão. E no almoço também, como nós estamos vendo aí, os nossos irmãos que vivem na rua e também aqueles que não vivem, mas que são necessitados, vão almoçar conosco todos os dias. Para as crianças também? Tem para as crianças, para todos. Além do mais, nós temos também o restaurante de R$1, que o Lar Espírita administra, onde 500 crianças, aliás, 100 crianças não pagam. São 500 refeições servidas a R$1, no mesmo horário da sopa. Desde quando existe o Lar Espírita? Desde 21 de abril de 1977.
E depois disso temos o projeto Esperança e Luz, que profissionaliza adolescentes com curso de panificação, culinária, inclusão digital. Entendi. Que pena, nosso tempo terminou e tem tanta coisa para te perguntar. Exatamente, teria muitas outras coisas para falar. Mas não vai faltar oportunidade de você voltar aqui. Muito obrigado mesmo, seu João Eu que Elias. agradeço. Foi muito interessante, assim, crescer a explanação, né, das pomadas, porque a gente precisava mesmo. Então, esse conhecimento nós queríamos deixar para você uma lembrancinha que nós também demos no Dia da Pomada. Muito obrigado. Para aqueles que lá participaram conosco. É uma lembrança muito simples, muito singela. Agradeço mas muito. de muito coração. Agradeço muito. Tá? E agradeço a todas as pessoas também que estiveram participando da pomada Vovô Pedro. Muito obrigado. Quero agradecer a Silvia Loio, que foi quem fez o contato comigo aqui diretamente com o seu João Elias. Nós levamos 2 semanas aí para nós trabalharmos em cima dessa entrevista, tá bem? E você que ficou nos assistindo até agora e ficou conhecendo esse conhecimento da pomada, que era bastante interessante, veio desde 1973, e nós temos que terminar agora. Fiquem ligados no site da Mônica, que é o www.monicadelimazevedo.psc.br. E até o próximo programa Arte de Viver.